bom dia, bonjour a todos. Estamos aqui mais um dia, o Diário da Cura, passando um pouquinho para vocês o tratamento da Pietra, da Tchau. A Pietra continua fazendo hidratação, né? Nos intervalos que ela não toma a medicação, que já é a preparação para a quimioterapia, que é o cortisona, ela faz essa hidratação aqui. Esse soro ele serve para estar hidratando todo o organismo, as veias, os vasos por onde passa essa medicação. Então tem todo um aparato, toda uma preparação. É grandioso o transplante. Então só quem passa, quem já passou, quem está passando, que sabe o quanto que são detalhes que fazem a diferença no momento que vai ocorrer o transplante medula óssea. Então o organismo é como um reloginho, precisa estar tudo aí de acordo para que esse transplante ocorra com sucesso. Aproveitando, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Estou contra a luz aqui, vamos lá. Eu vou conversar um pouquinho com vocês em relação à minha experiência, como eu já falei, da Pietra, né, em relação à parte da doença. Como eu disse, eu fiz o Diário da Cura, essa é a minha intenção, esse projeto, para auxiliar outras mães, outras mães, outros pacientes que têm anemia falciforme, ou até mesmo qualquer tipo de diagnóstico diferente, que possa de alguma forma estar trazendo esperança, acalento, troca de experiência, porque, como eu sempre falo, todos nós temos problemas, todos nós temos nossas unhas encravadas e cada um vai interpretar, vai estar lidando com essa dor, né, de acordo com a sua experiência de vida, sua cultura, sua fé. Então, todos nós passamos por adversidades e provações, mas eu costumo dizer que nós passamos por uma experiência de vida, porque eu acredito que tudo é aprendizado. E tudo que nós passamos é para nos fortalecer e alcançarmos, sim, nossos objetivos, de alguma forma. Como eu citei, a Pietra, ela nasceu portadora de anemia falciforme. Quando foi dado o diagnóstico, eu comecei a estudar a doença para entender como lidar com a situação e como poder cuidar da melhor forma da Pietra. E sim, desde o início eu não me conformei. Então, a partir do momento que eu decidi que eu ia curar minha filha, de acordo com o que eu estudei, que confesso que quando você começa a ler sobre todos os detalhes da doença, é uma situação que você tem que ter um preparo psicológico muito grande, porque são muitas sequelas e são muitos riscos e chega a ser difícil de você parar para ler tudo. Eu confesso que muitas vezes eu tive que parar, respirar, digerir tudo que eu estava lendo para depois eu dar continuidade e aprender um pouco mais, porque eu precisava. É necessário. Muitas vezes nós não temos escolha, simplesmente você tem que fazer. Simplesmente você tem que ter coragem, mesmo que você não tenha. Com o tempo você vai se adaptando e a coragem vem chegando, juntamente com a fé, que eu acho muito importante. Então, assim, aos 2 meses ela teve a primeira crise. Nós tratamos no hospital GEPASSE, que fica em Sorocaba. Nós morávamos em Prudente, ela nasceu em Presidente Prudente. Mais ou menos com 2 anos nós mudamos, fomos para Sorocaba. Então ela fazia tratamento no hospital GEPASSE, que são maravilhosos. Hoje eles focam mais na leucemia, mas eles também focam em doenças do sangue, assim como a anemia falciforme. E depois, por algumas questões, nós tivemos que mudar para outra cidade e eu tive que, infelizmente, deixar o GEPASSE. Então, até os 5 anos e meio, mais ou menos, a Pietra estava bem. Dentro do possível, ela fazia exames periódicos, geralmente de 6 em 6 meses, dependendo
das taxas sanguíneas, né, dependendo da necessidade, mas em geral, geralmente o falciforme ele faz exame de 6 em 6 meses. E ela estava bem, mas existia uma preocupação já, porque o baço dela já era por natureza muito dilatado. Então o que acontece? O baço do falciforme, por conta da falta de oxigenação, ou esse baço ele é absorvido pelos glóbulos vermelhos ou o baço absorve os glóbulos vermelhos. Isso pode ocasionar uma hemorragia interna e vir a óbito. Então, essa era a grande preocupação, porque o baço da Pietra já era dilatado. Então, o médico sempre observava. Então, de acordo com o diagnóstico da Pietra, ela fazia alguns exames periodicamente, com mais frequência que outros exames, por exemplo, eletroencefalograma. Esse exame é muito importante, que ele serve para verificar a oxigenação do cérebro. Então, exame do coração, ressonância magnética, exames também para ver os ossos mais detalhado, porque o falciforme também pode prejudicar os ossos por conta da falta de oxigenação. Então, todos os organismos, os ossos, eles são prejudicados. Então, é importante estar fazendo sempre essa averiguação através dos exames. No dia do aniversário da Pietra, 17 de setembro, ela estava completando 6 anos, as mãos dela e os pés começaram a inchar. Ela estava bem, de repente começou a inchar. Eu não sabia o que era isso, porque até então muitas coisas ainda eu estava aprendendo. E como ela estava bem, aparentemente, então chega um momento que você fica até mais aliviada. Você fala, não, essa doença eu vou conseguir, né? Vamos conseguir conviver, vai conseguir fluir. E ela está fazendo exames periódicos, tá tudo dentro do limite, então ela está bem. E de repente aconteceu essa situação das mãos e dos pés começarem a inchar. E aí eu saí correndo para o hospital, o hospital mais próximo era o Darcy Vargas. E chegando lá, eles falaram, olha, se você não corresse, ela poderia ter uma hemorragia interna. Por quê? Porque o sangue, a hemoglobina caiu, o sangue coagulou e ele parou. Ele parou nas mãos e nos pés, né? Ele parou de circular e começou a coagular. E daí corria um grande risco de hemorragia interna. Então, graças a Deus, a intuição de mãe também, eu não sabia o que estava acontecendo e eu saí correndo e cheguei em tempo. Então, o sangue dela teve que colher no pé mesmo, porque para ver o quanto que estava a hemoglobina, que é a primeira coisa que eles veem, porque o sangue ele estava tão grosso, parecia um leite condensado. Então, o único local que eles conseguiram ter acesso foi no pé. É uma coisa que até hoje a Pietra fala, não quero mais tirar sangue do pé. Enfim, daí ocorreu a primeira transfusão de sangue. Ela teve alergia, ela teve reação alérgica. Até então não se sabia, foi a primeira vez que ela tomou sangue, então daí, antes dela tomar sangue, ela começou a fazer a preparação juntamente com o antialérgico. Então existem alguns portadores, enfim, pessoas mesmo que precisam de transfusão, pode sim ocorrer alergia do próprio sangue. Então mais um aprendizado. E desde então, naquele dia, eu acho que a Pietra tomou 2 sacos de sangue, a hemoglobina dela estava bem baixa, foi a primeira internação dela. E desde então, essas internações se tornaram frequentes, todo mês. Ela estava tendo alguma dor, porque as dores, as crises vêm em forma de dor, mas muitas vezes ela pode ocorrer sinais, uma febre ou até mesmo os vasos dos olhos começam a ficar vermelho, intenso, os vasinhos, os microvasinhos, podendo até ocorrer sangramento. E o seu sinal que a hemoglobina está caindo e o sangue está começando a coagular. Então tem que correr. A febre também é um sinal não de gripe, mas pode ser gripe.
mas também já ocorreu com a Pietra, o sangue estava começando a coagular, então quando tem febre também tem que levar para o hospital, porque talvez não seja uma simples febre. E as crises geralmente vêm com dores, então tem que tomar tramal ou morfina no caso de dores intensas, e geralmente para voltar ao funcionamento dos órgãos, né, essa circulação do sangue, é necessário a transfusão de sangue, porque a hemoglobina cai e daí precisa fazer transfundir, como é chamado. E desde então eu comecei a me dedicar mais aos estudos, porque a situação da Pietra estava se agravando, porque as crises eram constantes. E uma das vezes, uma mãe, ela tinha uma filha portadora de anemia falciforme e a filha entrou aos berros. E tudo isso te amedronta, e aí fala, nossa, a minha filha vai passar por isso? E daí essa mãe falou assim, ela tá com cólica menstrual. Por quê? Porque pro portador de falciforme, a puberdade também é dolorida. Porque existe todo hormônio, que o organismo começa a se movimentar de forma diferente, muitas vezes de forma acelerada, tanto para o menino quanto para a menina, e isso pode ocasionar dores intensas, até mesmo para a ereção de um homem, no caso de um rapaz. E para a menina é o caso da menstruação, das cólicas, que podem ser muito intensas. Então, geralmente, dependendo da situação, a portadora de falciforme ela não pode menstruar, ela tem que tomar anticoncepcional. Isso eu digo há 5 anos atrás, há 6 anos atrás praticamente. Hoje a medicina avançou, então existem outras alternativas, mas naquela época a alternativa era não menstruar. Por quê? Por causa das cólicas intensas e o risco muito grande de ter crises que podem levar a óbito. Isso a qualquer crise do falciforme, dependendo da intensidade. E se você não correr a tempo, muitas vezes pode ocorrer também. Então, como eu digo, é uma bomba relógio que você tem que estar sempre atento a cada detalhe para correr a tempo. Não comparando minha filha a uma bomba relógio, mas eu digo em relação à doença. E quando eu vi aquela situação e a mãe falou assim, a minha filha vai ter que se acostumar até o fato da probabilidade, do grande risco para ter filhos, também é arriscado com falciforme. Hoje a medicina avançou. Quando eu fiz a campanha nas ruas, eu conversei com uma moça no Shopping Eldorado, ela tinha 2 filhos. Se não me engano, 2 ou 1. Mas a gestação, ela falou que passou internado no hospital, porque se tem crises, como que vai tomar tramal e morfina para as dores? Então, quer dizer, a mãe corre risco e o feto também corre riscos. Então, até uma gravidez é arriscada. Então, essa mãe falou para mim, ela tem que se acostumar com essa dor, ela tem que se acostumar com essa doença, e ela também já sabe que ela vai poder ter filhos. Aquilo me doeu muito, foi como uma punhalada, e naquele dia eu decidi, a minha filha, quando ela estiver mocinha, e eu não vou falar isso para minha filha, ela vai ter uma vida normal. Eu vou curar minha filha. A minha filha não vai mais ter essa doença. E a partir desse momento, eu comecei a pesquisar como curar a minha filha.